Boa noite, pessoal. Estamos começando o segundo dia do nosso curso e eu estou muito empolgada. Estudei bastante, assim, organizei. Tenho pensado muito sobre como é quando a gente sabe um assunto e a didática para ensinar, né? Pensei em várias formas de facilitar, mas tem coisa, gente, que não tem como facilitar. A gente tem que estudar a teoria mesmo, encarar o negócio, e aí as coisas vão fluindo, né? Vou compartilhar a tela aqui. Prontinho. Todos estão vendo? Faz um joinha. Sim, Sim, ótimo. Vamos embora. Gente, hoje nós vamos trabalhar a aposentadoria especial. E muitos pontos eu vou revisar o que a gente já viu. Por quê? Porque acaba que volta quando a gente lê e aí eu fui repassando. Então, a primeira coisa que eu quero tratar com a gente é a questão da interpretação das normas. Por quê? Porque a gente tem que saber como a gente tem que criticar as normas e como o INSS também faz essa interpretação. Aqui no cantinho, eu deixei uma dica para vocês. Então, por exemplo, eu quero estudar a Constituição para o direito previdenciário. O que para mim, Manu, é indispensável? Seriam esses pontos aqui, tá? Os artigos 1º ao 7º são para todo mundo. O sexto fala dos direitos sociais, o sétimo fala dos direitos do trabalho, o quinto fala dos direitos fundamentais, e antes disso a gente tem a estrutura do Estado. Então, a gente tem que ler isso. Sempre que possível, a gente tem que estudar e tem que pensar nessas questões. O artigo 133 fala da advocacia, o 145 é o estrutural do direito tributário. Eu acho importante a gente ter uma visão básica dele. E do 194 ao 204 é a nossa praia, né? O 201 é o nosso artigo, mas é só para citar. Duas emendas constitucionais que eu acho que tem que ser estudadas é a 20 de 98 e a 103 de 2019. Sobre tratados, existe uma lista de tratados. Eu até fiz uma aula recente onde um professor muito interessante ele fez toda uma linha de toda a visão do direito social e da saúde. Foi muito boa essa aula. Só que eu deixei aqui uma que pode ser útil, que é a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Por quê? Porque de repente você pode usar ela quando a coisa aqui na legislação que você não encontrar, entendeu? E aí a gente vem para as leis, a gente tem a lei de benefícios, que foi alterada, a lei de benefícios 8.213, alterada pela 9876 de 99. Claro que tiveram outras alterações, tá, gente? Estou colocando essa, que foi uma reforma. E a 8.212, que é a lei de custeio. Então, essas duas leis estruturam o nosso direito previdenciário. Depois tem o decreto 3.048, e abaixo do decreto a gente tem as instruções normativas e as portarias. Então, eu acho que isso aqui é uma cola legal, entendeu? Que tem tudo que a gente precisa estudar na ordem que a gente tem que interpretar. Então, sempre que eu vou atividade especial, eu começo de cima para baixo, eu faço esse estudo, e foi o que eu fiz hoje, vou tentar mostrar para vocês, tá bom? Como é que o INSS faz essa interpretação? Exatamente ao contrário. Para ele, o mais importante é a instrução normativa e as portarias, e a partir daí ele vai vendo o que não tiver no decreto e o que não tiver na lei. Então,
quando eu vou pensar em fazer um pedido administrativo, eu jamais vou fazer referência a uma lei ou um decreto, eu só vou usar a portaria e instrução normativa. Somente isso. Quando eu vou trabalhar no judiciário, é que eu inverto a lógica. Então, slide um, judiciário. Slide 2, pedido administrativo. Tá bom? É isso. Vamos para cima. Então, vamos relembrar um pouco, né? Esse artigo, a gente ficou. Ah, mas agora já foi. Peraí, deixa eu ver se eu consigo arrumar isso aqui. Vamos ver se- Pronto, agora ficou bonitinho. Eu vou ler, gente, para relembrar, que é mais ou menos o que a gente estudou ontem. Então, a Previdência Social será organizada sobre o regime geral de previdência social de caráter contributivo, filiação obrigatória, observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e atenderá na forma da lei A. E aí é quando ele fala do que a previdência cobre. Então ela cobre incapacidade temporária ou permanente, idade avançada, proteção à maternidade, desemprego, aí tem o salário família, auxílio reclusão para pessoas de baixa renda, pensão por morte. É isso que o nosso sistema previdenciário cobre, né? E aí, no parágrafo primeiro, vem a nossa querida aposentadoria especial. Aqui a gente vai começar por aqui. É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios. Ou seja, todo mundo tem que ser igual. Ressalvada lei complementar, nos termos da lei complementar, a possibilidade de previsão de idade, tempo de contribuição distintos da regra geral para concessão de aposentadoria exclusivamente em favor dos segurados. Vamos para o 2, cujas atividades sejam exercidas com a efetiva exposição de agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Tá? Esse é um ponto relevante. Continuando, eu vou falar do artigo 7º, vou voltar para a regra geral, para a gente saber que está na Constituição. É assegurada a aposentadoria no regime geral de previdência, nos termos da lei, obedecidas às seguintes condições: 65 anos de idade para o homem, 62 para a mulher, observado o tempo mínimo de contribuição. Qual que é a jogada aqui? O legislador, o legislador constituinte, que a gente pode chamar, né, que alterou a Constituição, ele jogou a questão do tempo para a legislação infraconstitucional, só para a gente lembrar. E aí a gente tem a exceção. Eu posso 60 anos de idade, homem, e 55 idade, mulher, para quem? Trabalhador rural, que exerçam atividade em regime de economia familiar, produtor rural, garimpeiro, pescador artesanal. Só para relembrar. Então, do que a gente tira dessa leitura, né? Aposentadoria programada é o nome agora, que a programada exige tempo e idade, né? Com a redução do tempo de contribuição necessário à inativação. Por quê? Para quem comprovar efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde ou associação desses regimes. Vou novamente.
vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Exemplo, engenheiro. O engenheiro pode ter a sua aposentadoria especial? Pode, mas nem todos. Vou dar um exemplo prático que eu vivi. Eu fiz estágio em Itaipu, na usina de Itaipu. E aí, o engenheiro lá falou para mim, Manuela, aqui todo mundo se aposenta com 25 anos de tempo. Então, imagina, aquela época que não havia idade mínima, é, o engenheiro que começou a trabalhar com 25 anos, né? 35, 45, com 50 anos ele se aposentava. Só que tem o engenheiro que está ali com ruído, fazendo a manutenção, acompanhando, supervisionando, e tem o engenheiro do escritório. Então, a partir de 95, houve essa separação, essa distinção. Não existe mais o vínculo da aposentadoria especial a uma categoria especial, uma categoria profissional específica, tá bom? E aí os tempos mínimos são 15, 20 e 25 anos, né? Que como é que começou? Foi uma lei em 1960, a Lei 3.807, que foi absorvida pela nossa lei atual, 8.213. Então, até hoje tem esses valores de anos. Eu já li que esses anos foram estipulados porque foi feito um estudo comparando quanto dano faria para cada tipo de trabalho. Então, aí que foi definido isso em 1960. Ok, é isso que tá na Constituição. Vamos continuar. Aí, o que, que a gente tem sobre aposentadoria especial na Lei de Benefícios? A gente tem o artigo 57, que diz a mesma coisa do que a gente já leu, já viu, né? E aí, ele tem um artigo, e aí depois a gente vai falar mais sobre esse ponto, mas que era o melzinho, né, da aposentadoria especial. É o parágrafo primeiro. A aposentadoria especial, observado o artigo 33 dessa lei, consistirá numa renda mensal equivalente a 100% do salário de benefício. O que é salário de benefício, gente? Toda vez que você ouvir a palavra salário de benefício, você lembra média. Salário de benefício é média. Salário de contribuição é a remuneração do mês, sendo necessário que seja o mínimo e limitado ao teto. Então, essas são as diferenças entre salário de benefício e salário de contribuição. É um conceito que a gente vai usar a vida inteira. Então, o que ele está querendo dizer aí? Que para quem se aposentava, aposentadoria especial, recebia 100% da média. Isso era muito bom. A data de início do benefício será fixada da mesma forma que a aposentadoria por idade, conforme disposto no artigo 49. Qual é a regra? Assim, se eu me aposento, eu faço o requerimento, a partir da data do requerimento, eu tenho. Se eu adquirir o direito ao benefício e sair do emprego, eu tenho até 90 dias para fazer o pedido, que eu ainda vou receber o benefício, mesmo que eu demore para fazer o pedido. É essa a regra de forma geral. E aí, gente, no parágrafo terceiro, a gente vai repassando os parágrafos e vamos conversando, tá bom? Ele diz: a concessão de aposentadoria dependerá da comprovação do segurado perante o INSS do tempo de trabalho permanente, que é aí que muda, que eu vou falar a história do engenheiro. Ele ia um pouquinho lá e voltava para o escritório. Não vale. Não ocasional, nem intermitente, e em condições especiais que prejudiquem saúde e a integridade física durante o período mínimo fixado, que é 15, 20 e 25 anos.
O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, que é todo mundo tem que comprovar o tempo de trabalho. Ele tem que comprovar, além disso, a exposição aos agentes físicos, químicos ou biológicos, né? Ok. E aí a gente tinha o parágrafo quinto do artigo 57, que era maravilhoso. Ele fala o quê? O tempo de trabalho exercido sobre condições especiais que sejam ou venham a ser consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física será somado após a respectiva conversão do tempo de trabalho exercido em comum, segundo critérios estabelecidos pelo Ministério da Previdência Social, para efeito de qualquer da concessão de qualquer benefício. Olha que legal. Então, eu trabalhei uma época 10 anos com atividade especial que previa que eu me aposentaria em 25 anos. Esses 10 anos eu saio desse trabalho, eu vou para um outro emprego, eles viravam 14 anos na contagem do meu tempo, para o caso da aposentadoria de 25. Porém, atenção, o parágrafo 14 do artigo 201 da Constituição diz: é vedada a contagem de tempo de contribuição fictício para efeito de concessão de benefícios previdenciários e de contagem recíproca. A contagem recíproca é mais para quem migra de regime, né? Nós estamos só dentro do regime geral de previdência social. Aí vem o conceito da contagem fictícia. E na emenda constitucional 103 de 2019, que foi a que fez a alteração na Constituição e incluiu esse parágrafo lá no artigo 201 da Constituição, está previsto o seguinte: será assegurada a contagem de tempo de contribuição fictício, que é essa questão de que eu trabalhei de fato 10 anos, eles se tornam 14 anos, né? Por isso que é fictício. No regime geral, decorrente das hipóteses descritas na legislação vigente, até a data de entrada da emenda constitucional, observado o disposto no parágrafo 14 do artigo. O que significa? Eu posso fazer essa conversão até 13 de 11 de 2019. E esse é um ponto muito vantajoso nos planejamentos previdenciários, que a gente tem que ficar atento, que a gente tem que dar essa atenção, tá bom? Enfim. E. Peraí, deixa eu ler esse aqui. Será reconhecida a conversão de tempo especial em comum na forma do regime da lei, né? Até a entrada em vigor da emenda constitucional. Então, é exatamente isso. É uma situação que se findou, ou seja, o que houve? Houve a revogação tácita desse parágrafo quinto. Então, esse parágrafo quinto do artigo 57, se você entra lá na lei, ele não está revogado, ele não está riscadinho, escrito revogado pela lei tal. Mas ele teve uma revogação tácita, porque ele não é mais aplicável, porque a emenda constitucional se sobrepõe a ele, tá? Vamos lá. Opa. O parágrafo sexto, ele fala sobre o financiamento desse benefício, dessa aposentadoria especial. O benefício previsto nesse artigo, que é a aposentadoria especial, será financiado com os recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso 2º do artigo 22 da Lei de Custeio, Lei 8.212, cujas alíquotas serão acrescidas de 12,96 pontos, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa, permitida a concessão de aposentadoria especial após 15, 20 e 25 anos de contribuição, respectivamente. Vamos entender esse negócio melhor, né, gente? Quando eu tenho um empregado
como empresa, tá? E que ele, um empregado, vamos pensar, que ele, eu pago ele e ele, no trabalho dele, ele exerce atividade especial que vai dar direito à aposentadoria com 25 anos. Existe um pagamento que eu faço, previsto no inciso segundo do artigo 22, que vai ser acrescido de 6%. Eu coloquei a tabelinha ali, tá vendo? Mais 6%, 20 mais 9%, 15 mais 12%. E qual é esse artigo? Então, eu trouxe ele para a gente poder dar uma olhada. A contribuição a cargo da empresa destinada à Seguridade Social, além do disposto do artigo 23, que são outros pagamentos, é de, inciso segundo, para financiamento do benefício previsto nos artigos 57 e 58 da Lei de Benefícios, que é a aposentadoria especial, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais. Olha, é muito importante a gente entender que esse pagamento é um pagamento geral das empresas para financiar todas as aposentadorias especiais e todas as incapacidades decorrentes do trabalho em razão de riscos ambientais. Vai ser bem relevante ao longo do tempo, tá bom? Aí, como que ele paga? Sobre o total das remunerações pagas ou creditadas no decorrer do mês aos segurados, empregados e trabalhadores avulsos, né? E aqui estão as alíquotas. Então, é 1% para empresas cujo risco de acidente seja leve, 2% quando o risco é moderado e 3% quando é grave. Então, quando a gente lê essas legislações passadas, eu fico um pouco perdida. Então, o que, que eu fiz? Alguém quer falar alguma coisa? Ou foi só um barulho? Ah, Valdemar, eu vou mutar aqui o seu. Oi? Coloca no mudo, fazendo favor, o seu microfone, meu amigo. Tá, gente, vamos ver isso aqui então. O que, que eu fiz? Vamos analisar. Aí eu coloquei ali em cima uma observaçãozinha. A questão é sempre, ó, dinheiro, né? Então, é uma contribuição a cargo da empresa destinada à Seguridade Social para financiar essa aposentadoria programada com requisitos ou critérios diferenciados, cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição dos agentes químicos, físicos ou biológicos prejudiciais à saúde ou associação desses. Então, o que, que eu fiz? Eu posso ser uma empresa que tem um risco leve de acidente de trabalho. Claro, gente, que na prática a maioria, quando é grave, vai ser maior, entendeu? Mas eu coloquei todas as possibilidades. Então, se eu sou uma empresa que no meu LTCAT o risco de acidente é leve, eu pagaria 1% sobre a minha folha. Mas eu tenho um colaborador que é atividade especial. Então, eu passo a pagar 7% sobre a folha, sobre esse pagamento. Então, ó, o acréscimo que trata. Deixa eu só colocar isso aqui. O acréscimo que trata o parágrafo anterior incide exclusivamente sobre remuneração do segurado sujeito a condições especiais referidas no caput. Ou seja, ele só paga esse acréscimo sobre esses colaboradores específicos. Então, aqui ficou uma cola, entendeu? Por exemplo, se eu sou uma empresa de grau médio e eu tenho colaboradores que têm atividade especial de 25 anos, eu vou pagar 8% daquela contribuição, tá bom? É só para deixar essa visão dos percentuais, é uma leitura matemática aí dessa composição aí de artigos.
Vamos pro próximo. Ok. Depois do artigo 57, a gente tem o artigo 58, e ele fala uma coisa que é interessante. Essa relação de agentes nocivos, químicos, físicos ou biológicos, será definida pelo Poder Executivo, ou seja, é feita por decreto. Antes, na Lei 9528 de 97, estava previsto que ela era objeto de lei específica. Eu gosto sempre de analisar isso, porque a gente consegue perceber que, neste caso, eu acho que é mais prático que seja definida pelo Poder Executivo. Mas pense, o Poder Executivo é a União, né? Ele está ali com o poder, ele tem o INSS, e ele vai definir quais vão ser os agentes nocivos. Então, qual que vai ser a tendência? Que esses agentes sejam cada vez mais reduzidos. Então, para a gente ter essa visão aqui. Vamos ler o primeiro, que já começa, a gente começa a ter a visão de PPP e LTCAT. Bora lá. Parágrafo primeiro fala: a comprovação dessa exposição é feita por formulário, né? Que é emitido pela empresa e é baseado no laudo técnico de condições ambientais de trabalho, o tal do LTCAT, laudo técnico de condições ambientais do trabalho. Então, esse formulário é o PPP, tá, gente? Então, só para ele tem que ser expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança nos termos da legislação trabalhista. O laudo referido, né, o laudo técnico do referido do parágrafo anterior, do laudo deverão, eu grifei essa daí, constar informações sobre a existência de tecnologia coletiva e individual que diminua a intensidade de agente agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre a sua adoção no estabelecimento respectivo. O que significa? Nós estamos num mundo que está em constante evolução. Então, há anos atrás, né, os trabalhadores da construção civil não usavam luva. Hoje eles são obrigados a usar luva, porque no longo prazo eles têm contaminação e uma série de outras coisas em relação à segurança deles, riscos acidentários. Então, hoje eles são obrigados a usar luva, e a luva é um desses exemplos. Outros exemplos, máscara para lugares que têm riscos biológicos, né, de contaminação biológica, enfim, existem uma série de evoluções. Então, a aposentadoria especial, ela vai estar em constante mudança. E para quem gosta dessa área, ele precisa ter uma visão do que é o trabalho em certas atividades, para a gente poder fazer essas interpretações, que elas fazem a diferença. Você saber como que é uma fábrica, como que é trabalhar num hospital, porque é isso que vai mostrando para a gente as luzes no fim do túnel quando a gente estiver perdido aí nos casos concretos. E a gente fica perdida várias vezes. Ok, aí quem não tem o laudo técnico, né, ou emite um documento em desacordo com o laudo que tiver, está sujeito a penalidade. Esse é um ponto que a gente tem que saber utilizar para o nosso contato com as empresas, né? Até lembrei, Marna, muitas vezes a gente vamos entrar em contato ou não vamos? A gente tem que entrar em contato, a gente tem que exigir que seja colocado conforme a lei, mas a gente também tem que ter os fundamentos, né, para isso, para tanto, porque senão a gente pede errado e a coisa não acontece, né? Aí, Eu ó, a queria até empresa fazer Oi, Marna, eu queria até fazer uma pergunta aqui, mas eu não estou conseguindo achar a mão. pode falar. Então, né, voltando só um pouquinho aí atrás, você falou lá na Lei 8.213, né,
no artigo terceiro fala, né, quer ver, volta aí, no artigo terceiro, que é uma coisa que eu não entendo muito bem, no, que eu não entendo muito bem, que me confunde muito. Aqui, Aí, ó, a concessão da aposentadoria, né, especial dependerá da comprovação pelo segurado perante o INSS do tempo de trabalho permanente, não ocasional, nem intermitente, que é uma coisa assim. A gente faz bastante coisa de tempo especial. A maioria das pessoas a gente entra pedindo a aposentadoria de tempo de contribuição, aproveitando esse tempo especial, né? Incluindo, querendo enquadrar o tempo especial. Aí é muito assim contraditório para mim, porque nesse artigo fala que quem tem que provar o tempo é o funcionário. Só que aí todos esses artigos que você leu, até onde você foi, fala que tem o custeio, aí o custeio, quem tem que fazer o custeio é a empresa, certo? Que não me entra na cabeça, porque toda vez que eu tenho que provar algum tempo especial, é o funcionário que tem que correr atrás, né, da documentação, e sendo que se, na minha cabeça, se a responsabilidade de pagar é da empresa, não deveria ser mais fácil, né? A empresa já ter tudo isso e tá tudo lá dentro do INSS também, e se ele fizer essa fiscalização, né? Porque se tem o custeio, na verdade, a maioria das empresas, então, no final, não faz o custeio, é isso? Porque a maioria dos PPPs são errados. Não vem, não tem nenhuma informação. Aí o funcionário tem que correr atrás, o advogado tem que correr atrás do documento, tem que fazer a perícia no local, entrar com ação trabalhista, entendeu? Não sei se mais alguém aqui trabalha com especial e pode complementar assim, o tanto que é difícil para a gente comprovar um período especial. E a maioria que você entra administrativamente no INSS eles não enquadram como tempo especial, tem que entrar na justiça, Só na né? é, justiça não consegue, só na Ou- justiça. E é outro dia eu fiz uma sustentação oral, essa semana passada, sexta-feira, que foi um caso que a pessoa trabalhou 12 anos como pedreiro na prefeitura. E, e eles não reconheceram. Entendeu? Não reconheceu, porque disse que o PPP não estava de acordo. Tudo bem que esse daí foi um primeiro que eu fiz, depois ele já está aposentado, eu estou brigando pelo tempo especial. Mas, assim, é que é contraditório na lei, né? Um artigo fala uma coisa, o outro artigo fala outra coisa, e no final das contas a responsabilidade fica só para o funcionário. E deveria, na verdade, através do custeio, na minha cabeça, eu posso estar errado, mas eu acho que através do custeio, as empresas já deveriam deixar isso. É que deve ter muita sonegação, né? Deve ser por isso. Porque dá um trabalho danado, gente. Mana, exatamente isso. Nós vamos chegar nesses pontos, mas olha aqui, vamos falar dessa contribuição social. Se a empresa reconhece a atividade especial, olha aqui, ó, o que ele pagaria. Vamos desconsiderar, né, a questão dos riscos de acidente. Vamos pensar em empresa que tenha risco grave de acidente, né, que são as empresas com mais, ela pagaria 3%. Se ela assume que ela tem uma atividade especial de 25 anos, ela passa a pagar 9%. E assim aumentando, entendeu? Então Mas aí que esses está o três por ponto. cento é sobre toda a A folha ou folha é de cada salários. pessoa? Cada É só que pessoa, né? A esse folha toda. acréscimo que eu coloquei aqui na tabela 25, 20 e 15, ele é sujeito somente à remuneração dos segurados especiais, entendeu? Mas mesmo É, fica muito assim alto, né? é alto. Então a resposta está bem aí. Doutor Jackson, Boa noite, colegas. Apenas só para contribuir um pouco com relação a essa questão aí desse acréscimo, é um controle individual, nem todas as empresas têm essa capacidade
de ter um controle individual, porque essa variação e essa possibilidade do trabalhador, ele está trabalhando em determinado período com exposição a agentes nocivos à saúde, pode variar, né? Então, o que é que ocorre? Em determinado mês, esse servidor, esse trabalhador, ele esteve trabalhando com exposição. Então, naquele mês, é como se fosse uma tabela onde nós poderíamos ir ticando que o trabalhador A, B e C, ele, em determinado mês, trabalhou com exposição, outro sem. Então, Vou dar um realidade, exemplo aqui, só para é, te cortar, doutor, rapidinho e você volta. Eu trabalho como operador de máquina. E aí a empresa substitui a minha máquina. E era uma máquina que tinha acima de 85 decibéis e de repente ela passa a ser abaixo de 85. isso. Esse PPP, que tem que ser baseado no LTCAT anual, ele tem que estar muito bem atualizado, muito Isso. bem colocado, né? Mas a É, realidade é que as empresas não fazem, não não fazem o fazem. E o LTCAT, controle, não tem nem esse conhecimento. o controle que a doutora Marna, para a doutora Marna, é um controle individual, porque, embora o recolhimento seja da empresa, seja de forma global, né, aquele valor global ali está incorporando as diversas informações individuais de determinada competência. Nem como a doutora Manuela acabou de falar, nem todos os PPPs, os LTCAT são atualizados. Eu já me deparei com a seguinte situação de uma clínica, de um cliente que trabalhou lá em Rondônia, e eu pedi o LTCAT, né? E não é incomum que o LTCAT tenha lá, em algum momento lá no final, para ter essa indicação, se o risco é leve, médio ou grave. Quando no LTCAT tem essa indicação, já é um indicativo, já é uma possibilidade de, para a empresa, é um documento oficial e já ela está se auto-obrigando a fazer esse recolhimento. Então, muitas vezes a empresa ela tem o LTCAT. Você vê a profissiografia, ela até enquadra a possibilidade Segurado? do segurado estar trabalhando sob condições especiais, né? Mas essa parte específica não foi, digamos assim, devidamente registrada ou foi omitida, não se colocou, simplesmente considerando que não há nenhum tipo de risco. Quando você vai para o PPP pode estar transcrevendo todas as situações referentes à atividade que vai ser considerada como insalubre. Eu já me deparei com esse tipo de situação e aí nós estamos, se a doutora Manuela me permite e por favor, me complemente se eu estiver equivocado. Aí é uma questão mais tributária, porque se o trabalhador, ele na sua profissiografia, ela está correta e a empresa deixou de recolher, não é por conta disso que o trabalhador vai ser prejudicado. A, Não, empre- não. a empresa que Aí vai que pode ser pode ser acionada pelo autuado, INSS. exatamente. E o INSS está fazendo isso, porque senão, né, a Receita, né? Porque senão não sustenta. É isso mesmo. Vamos ver aqui onde a gente estava. Vamos dar sequência. Gente, por quê? O objetivo dessa aula é a gente vai fazer uma leitura da legislação mesmo, de forma densa. Por favor, e interrompam também, fale, para a gente poder trocar ideia, tá bom? E conseguir fazer essas interpretações. Então, estávamos aqui, Rapidinho, onde Manu. é prevista. Oi, Manu, Zal, eu não estou achando também a mãozinha. Aí eu interrompi exatamente para dizer uma coisa. É pode mais um falar. pedido mesmo. Manda, se puder encaminhar antes os slides, porque a gente vai acompanhando e vai ticando, certo? Eu acabei de Entendi. imprimir os de ontem, né? Mas se Ah, eu tivesse com o de hoje na mão, eu já ia sendo mais pontual, entendeu? peraí, Fazendo minhas anotações, sabe? deixa eu Eu mandar acho que ia agora, facilitar para então. todo mundo, acredito eu. Só um segundinho. Vou Essa só. hora a gente já está um bagaço de cansado, né? Aí tu, Pois olha, é, tá? A dos próximo curso vai 1000% que ser tu segunda e fala, terça. a gente processa 0,1. Eu, pelo menos por mim. Vou mandar lá no grupo, tá bom?
Tá enquanto a certo. gente. Muito obrigada. Só um segundinho. Curso segundo dia. Eu, por exemplo, ainda estou no escritório, porque se for para casa, pego engarrafamento, não ia entrar no horário de jeito nenhum. Muito obrigada. Esqueci de mandar o link para o aluno mais assíduo, o marido. Ele quer assistir. Isso é sério. Isso é falta grave. Isso já é periculosidade. Por isso que eu entrei agora aqui, aí vi ele prontinho. Vamos voltar. Deixa eu ver aqui como é que faz. Gente, eu preciso disso aqui grande de novo. Pronto. Eu tô compartilhando, gente? Ou parou de contrabando? Acho que parou, né? Tá compartilhando, só que tá naquela abinha que aparece todos do lado ali, sabe? No Sei. seu próprio Peraí, PowerPoint. deixa eu conseguir abrir Eu não estou aqui. conseguindo ver o compartilhado, não. Aonde que eu tenho que abrir, então? Porque Eu tava. Depois que preciso. começou a falar, entra só Stop share, vou parar e vou imagens. voltar. Mano, enquanto isso, eu vou aproveitar, Pode é, aproveitar. porque eu acabei tendo que sair do escritório e aí peguei um trânsito aqui e acabei perdendo uma parte. Cheguei justamente na parte que eu mais tinha curiosidade, que é sobre essa questão do PPP e da LCCAT. Eu tô com um caso em que a cliente, é, ela é, ai, como é que chama agora? Servente de limpeza. Eu entendo que o servente de limpeza tem sim insalubridade e geralmente é 40% por ser em órgão público. Só que ela é uma pessoa muito simples, não tem muita instrução e fala que ela não tem nenhum documento que trate sobre isso, que fale se ela recebe alguma insalubridade ou não. E aí eu gostaria de saber como que é essa questão desses documentos, se é entregue diretamente pelo empregador, é dentro do contrato, se a gente tem que solicitar dentro do INSS, como que seria só essa questão? Eu acho que já Esse, deve ter falado. a gente tá bem aqui, ó. Ah, Nós tá. estamos, na verdade, Emily, a gente está lendo cada um dos itens para chegar nesse ponto, Ah, mas a gente tá vai bom. falar só disso agora, o tempo Então, todo. perfeito. É só porque eu fiquei com medo de ter perdido essa parte. Então, Não, tá não tranquilo. perdeu, mas eu vou até anotar aqui, porque é isso. O nosso grande problema hoje é a prova. Só que eu entendo que assim, a gente vai discutir mais isso quando a gente for falar do planejamento. Só que eu entendo que a gente tem que perpassar a teoria para dar uma enriquecida, entendeu? No nosso conhecimento, Sim, para a gente totalmente. Entendo. realmente não. Como é que eu digo? Para a gente não se deixar levar pelo que nos disseram. A gente tem que ser crítico, entendeu? Fala, não, calma aí. O artigo 58, no parágrafo terceiro, fala que se a empresa não mantiver atualizado o LTCAT, ou ela emitir um formulário, que é um PPP, em desacordo com o LTCAT, ela pode sofrer uma penalidade. Então, esse é um conhecimento que está no parágrafo terceiro do artigo 58. E no parágrafo quarto ele fala que a empresa, ó a resposta da sua pergunta, deverá elaborar e manter atualizado o PPP e fornecer ao trabalhador quando da rescisão do contrato de trabalho. Vamos lembrar disso. A lei de benefícios fala quando da rescisão do contrato de trabalho, porque a gente vai perpassar várias vezes esse Ora, tema, tá bom? quantas empresas que faz isso é que tá, ninguém faz. Agora, nós, como os advogados,
precisamos mudar nossa postura. Foi essa a reflexão que eu fiz. Nós precisamos, olha, conforme penalidade prevista no parágrafo, a gente tem que ser mais firme. É para isso que a gente serve, né? Para isso que a gente está aqui. Bom, atenção, vamos nos. Peraí, deixa eu só. Isso. Quais são os pontos que a gente viu até o momento? A gente estudou as regras de aposentadoria da lei de benefício e percebeu que não tem nada de idade mínima, né? A gente viu um ponto da emenda constitucional que revogou o parágrafo 5º do artigo da lei de benefícios, que tratava da questão da conversão de tempo exercido sob atividade em condições especiais para tempo comum, né? Só que essa revogação apenas a partir de 13/11 de 2019. Todavia, a emenda constitucional alterou outros normativos. Bora olhar? Vamos? Então, vamos dar uma lida nesta emenda, né? Nesse artigo da emenda, o artigo 21. O segurado, eu vou pular, tá, gente? Ou servidor público, o segurado ao regime geral de previdência, né? Que a exposição a agentes físicos, químicos, conforme o artigo 57 e 58 da Lei de Benefício, poderão aposentar-se quando o total da soma resultante da sua idade e do tempo de contribuição e o tempo da efetiva exposição, ou seja, esse tempo tem que ser de efetiva exposição, respectivamente de 66 pontos quando for 15 anos de efetiva exposição, 76 pontos de 20 anos de efetiva exposição e 86 pontos, 25 anos de efetiva exposição. Só um detalhe que eu não coloquei aqui, que para quem realmente não sabe nada dessa questão. A lei, a depender do tipo de exposição, vai determinar se você se aposenta em 15 anos, 20 anos ou 25 anos. A regra geral, tá, gente, é 25 anos. Existem alguns casos específicos de 20 e 15 anos. Para entender essa história, para a gente fazer um pouco de análise, eu fiz essa tabelinha. Então, esses são os pontos que cada tipo de efetiva exposição tem que atingir. Então, a partir de agora, o que a gente tem? A gente tem uma soma de idade e tempo de exposição. Vamos pensar uma pessoa que tenha tido 15 anos de efetiva exposição. Essa pessoa, ela pode se aposentar com esses 15 anos somente com 51 anos de idade. Claro que não é assim, tá, gente? É sempre uma composição. Mas imagine, eu coloquei aqui, gente, exemplos de atividades de alto risco que têm efetiva exposição prevista de 15 anos. Britador, mineiros de subsolo, carregador de rocha, operador de britadeira de rocha subterrânea, cavoqueiro, perfurador de rochas em cavernas e choqueiro. Eu coloquei um exemplo de cavoqueiro. Dá uma olhada na situação de trabalho dele, como ele trabalha. Então, imagina um menino de 20 anos, vamos colocar 20 anos, que começou a trabalhar nessa situação. Vamos fazer umas contas aqui, ó. Ele tem 20 anos. Quando ele tiver 30 anos, ele já tem 10 anos de exposição. Então, ele tem 20 anos, 0 de exposição. Vou pegar a canetinha. Adorei essa canetinha. Se ele tiver 30 anos, ele tem 10 anos de exposição. Ou seja, ele vai ter 40 pontos, né? Ele está com 30 anos. Vamos colocar agora com 40 anos. Ele vai ter 20 anos de exposição. Ele vai ter 60 pontos. Quando ele tiver
45 anos, né? 46 anos, que aí a cada ano vai aumentando. Então, peraí, ó. 41, 21, vai para 62. Quando ele tiver 43 anos, ele já tem 66 pontos. Deu para entender a lógica? Eu tô mostrando para vocês. Mas o que eu queria mostrar mesmo? Que quem já tem 20 anos de exposição só pode se aposentar quando fizer 56 anos. Quem tiver 25 anos de exposição só pode se aposentar quando tiver 61 anos. Para mulheres, 62 anos é a idade mínima. Então, como que a norma mudou, né? Para a gente ter essa visão. Ah, deixa eu apagar aqui, porque senão a canetinha continua. Vamos para o próximo. Vamos ler. O parágrafo 1º. A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias. Isso é a soma para dar o máximo possível. O valor de que trata este artigo será apurado na forma da lei. Nós vamos chegar lá. O parágrafo 3º é mais para regimes próprios, eu não vou falar. Vamos deixar para lá. Aí vem a regra geral. Então, voltemos. Aqui, nessa emenda constitucional, tem os pontos que acaba que é a soma da idade com o tempo de contribuição. E nós temos o parágrafo 2º que fala sobre apurado na forma da lei. No artigo 26 da emenda constitucional, ele fala: até que lei discipline o cálculo dos benefícios, tanto no regime próprio quanto no regime geral, vai ser utilizada a média aritmética simples dos salários de contribuição, que foi o que a gente falou ontem. Lembra que antes, com a mudança da lei, da reforma do Fernando Henrique, passou a ser 80% da média. Esse texto, ele determina agora que vai ser 100% da média, porque a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações adotadas para as contribuições do regime próprio ao regime geral, como base para contribuições decorrentes de militares e tal, atualizadas monetariamente, correspondentes a 100% do período contributivo desde julho de 94 até o início da contribuição, se posterior àquela competência. Então, essa é a nova regra de cálculo. Parágrafo 1º. A média referente é limitada ao máximo de salário de contribuição, ou seja, ela não pode ser maior que o teto, né? E o valor do benefício de aposentadoria corresponde a 60%, definida a forma do caput, com acréscimo de 2 pontos percentuais a cada ano de contribuição, no caso de homem, né? E aí ele fala, nos casos do parágrafo 2º do artigo 21, ou seja, ele linka a aposentadoria especial, que é o artigo 21. Olha aqui, ó. 21, parágrafo 2º. Ou seja, o artigo 57, vou voltar rapidinho, tá, gente? Que era legal, que ele falava, quinto... O parágrafo 1º do artigo 57, que falava a aposentadoria especial, observado o disposto no artigo 33, consistirá na renda mensal equivalente a 100% do salário-benefício, também foi revogado tacitamente. Então, não rola mais. E aí, só para relembrar, que ontem eu queria ter feito de uma forma melhor, deixa eu ver aqui se eu já não passei, acho que eu já passei. 26. Não, vamos tocar o barco. Aí o parágrafo 5º faz a referência das mulheres, que para as mulheres é a partir de 15 anos, que aumenta esses 2%. E o parágrafo 6º tem uma coisa legal, mas eu não vou falar dele, vou falar do
pulo do gato daqui a pouquinho. Cadê a tabela, gente? Ah, é porque eu falei ela depois. Mas, ó, vou mostrar ela agora que eu tô ansiosa. Ó, então, se eu sou mulher, eu tenho 15 anos de tempo de contribuição, eu vou me aposentar com 60% do meu salário de benefício. Lembra que salário de benefício é a média. Se eu tiver 16 anos, 62. E assim por diante. E os homens também. Então, essa aqui é uma cola também que vocês podem usar para a vida. Ah, quantos anos o senhor tem de tempo de contribuição? Dá uma olhada lá na cola. 34. A mulher fala 34. Nossa, a senhora já alcançou 98% da sua média para fazer o cálculo. Mas e se a mulher tiver 36 anos? Ela já alcançou 100. Com 35 ela alcança 100. Então, a partir daí, a média dela não aumenta mais, tá? Deixa eu voltar aqui, porque a gente está na emenda. Ok, vamos falar do pulo do gato. Ok, não. Vamos falar desse pulo do gato aqui. Mário, alguma pergunta ou foi sem querer? Foi sem querer, doutor. Eu tô com meu neném no colo aqui. Tá tudo bem, meu querido. Vamos lá. Poderão ser excluídas da média as contribuições que resultem em redução no valor do benefício, desde que mantido o tempo mínimo de contribuição exigido, vedada a utilização de tempo excluído para qualquer finalidade, inclusive para acréscimo que se refere ao parágrafo 2º e 5º, para averbação em outro regime ou para obtenção de proventos de inatividade das atividades de que tratam o artigo 142, 42 e 142 da Constituição. Gente, o que significa esse artigo? Vamos supor que eu tive uma vida contributiva que ela foi assim, ó. Vamos pensar assim, ó. Tá aqui um gráfico do tempo, né? Vamos colocar aqui, ó. 5, 10, 15 e 20. Tá meio ruim de ver, mas vamos embora. 5, 10, 15 e 20. 5 anos de tempo, 10 anos de tempo, 15 anos de tempo, 20 anos de tempo. Eu comecei a minha vida laboral muito bem. Eu comecei no teto. Eu contribuí no teto durante 15 anos, perdi meu emprego, pá. Contribuí 5 anos no mínimo e aqui encerrou a minha vida laboral. Imagine, eu vou fazer a média desses 15 anos aqui, ó. Vou chutar, tá, gente? Essa média vai dar 7.500. E vamos supor que com essa outra média, que é essa média aqui, ó, que é tudo isso e mais esse pedacinho, o meu valor foi para. Vou chutar, tá, gente? 5.000. Tomara que dê certo agora a conta que eu tô chutando. Vamos fechar aqui. Vou voltar lá naquela tabela. Ok. Com 15 anos, o meu coeficiente é de 60%, né? Deixa eu voltar aqui no pulo. Não, aqui. O meu coeficiente é de 60%. E com 20 anos, o meu coeficiente é de 70%. Então, vamos fazer aqui, ó. 7 vezes 5, 35. A aposentadoria dessa pessoa seria de R$ 3.500. Aqui, 6 vezes 5, 30, 0 vai 3, 6 vezes 7, 42, 43, 44, 45. Opa, 45. Eu estou falando que, neste caso específico, o que o artigo está falando? Deixa eu voltar lá. Que eu posso excluir da média as contribuições que resultam em redução do valor. Neste caso, se eu excluir esses 5 anos aqui, ó, eu fico com um benefício de 4.500. Ou seja, vai ser mais vantajoso.
Olha como a gente tem que saber ler os artigos, entendeu? Quando eu li esse artigo, eu falei, opa, por quê? O que que acontece? Essa pessoa, ela teve 20 anos de tempo de contribuição. Então, esse é o período dela. Ela cumpriu o requisito mínimo? Cumpriu o requisito mínimo. Gente, eu tô saindo um pouco do tema aposentadoria especial, tá? Mas eu quis incluir esse detalhe que a gente vai usar depois. Ela tem 20 anos. Quanto que ela precisa? Ela precisa de 15. Se ela precisa de 15, ela pode eliminar esses 20. Mas para eliminar esse 20, ela volta para o coeficiente de 60%. Para algumas pessoas que tiverem uma realidade matemática assim, vale a pena, tá? Fica uma observação, tá, gente? Vamos continuar. Um pulinho do gato. Pagando tudo. Pronto. Ok, agora entendemos o que tinha na emenda constitucional, agora vamos para o decreto. Então, o decreto, ele fala uma coisa que... Vamos lembrar de novo, por que que eu falei da hierarquia das leis? O decreto, ele tem que regular o direito, ele não pode restringir o direito. Então, é uma coisa que a gente tem que estar sempre muito atento. Então, olha esse texto, vamos ler. A aposentadoria especial, uma vez cumprido o período de carência exigido, ou seja, todo mundo tem que ter os 180 de carência. Que é uma coisa que eu já começo a refletir. A emenda constitucional não fala de carência. Houve ou não uma revogação tácita da necessidade de carência? Quantas pessoas têm a carência e não têm o tempo, às vezes, né? Quer dizer, tem o tempo e não tem a carência. Porque a forma, principalmente contribuinte individual, de contagem da carência é um pouco mais limitada. Então, esse é um ponto que fica. Mas vamos para a aposentadoria especial. Uma vez cumprido, será devida ao segurado, trabalhador avulso e contribuinte individual. Este último somente quando cooperado, filiado à cooperativa de trabalho ou de produção. Gente, a gente leu as emendas constitucionais, a gente leu a lei, em algum momento falou que o contribuinte individual só poderia ter aposentadoria especial se ele for cooperado. Então, esse decreto ele já está fazendo uma restrição. E nós hoje, com a terceirização, nós temos uma quantidade gigantesca de contribuintes individuais que prestam serviço com uma atividade especial, com pedreiro, ajudante de pedreiro, etc. Bom, aí uma vez, então, a aposentadoria especial, uma vez cumprido o período de carência, será devido ao segurado. Aí eles já restringiu os segurados, que comprova exercício de atividade com efetiva exposição de agentes físicos, químicos, biológicos, prejudiciais à saúde ou associação desses, não ocasional nem intermitente, vedada a caracterização profissional ou ocupação durante o mínimo de 15, 20 e 25 anos e que cumprir os seguintes requisitos. 55 anos de idade, quando for 15 anos de tempo, 58 anos de idade, quando for 20 anos, e 60 anos de idade, quando for 25 anos. Então, esse é um ponto, entendeu? Quando a emenda constitucional, ela fala de pontos, ela não fala de idade mínima. E o decreto vem e fala de idade mínima. Que é uma coisa que a gente não pode se deixar, entendeu? A gente tem que brigar por isso. Bom, parágrafo 1º. A efetiva exposição de agente prejudicial à saúde configure mesmo após a adoção de medidas de controle previstas na legislação trabalhista.
a nocividade, desde que a nocividade não seja eliminada ou neutralizada. Aqui é um pouco da conversa que a gente falou, que eu falo assim, a lei é muito bem feita, o problema está na nossa aplicação real, né? Que as empresas não estão preparadas. Então, aí ela explica o que é eliminação, o que é neutralização de agentes prejudiciais. Então, eliminação, adoção de medidas de controle que efetivamente impossibilitem a exposição ao agente prejudicial à saúde no ambiente de trabalho. E a neutralização, medidas de controles que reduzam a sua intensidade, concentração ou dose do agente prejudicial à saúde, no limite de tolerância previsto no regulamento. Vamos para o parágrafo 2º. Para fins do disposto no caput, vamos aqui para o caput. O caput está falando sobre eliminação de agentes. A associação desses agentes deverá superar a tolerância, os limites de tolerâncias estabelecidos segundo critérios quantitativos ou estar caracterizada de acordo com critérios de avaliação qualitativa. Ou seja, o PPP e o LTCAT, eles passam a ter medidas de controle e a gente precisa ter essa visão, porque se a gente não tiver, a gente entra com qualquer pedido, entendeu? Considera-se tempo de trabalho permanente aquele que é exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do empregado, do trabalhador avulso ou do cooperado. Então, ele nem usa mais o termo contribuinte individual aqui, ele só chama de cooperado. Ele tira totalmente o direito do contribuinte individual, o decreto, tá, gente? De ter direito a uma aposentadoria especial. Cooperado ao agente nocivo se agente social à produção do bem ou prestação do serviço. Aqui ele dá uma folguinha, ele fala, para quem tiver enquadrados nos PPPs, o tempo de salário e maternidade, férias, etc., vão ser considerados período de risco. Vamos ver esse aqui. Artigo 66. Para o segurado que houver exercido 2 ou mais atividades sujeitas a agentes químicos, físicos ou biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, sem completar em quaisquer delas o prazo mínimo exigido para aposentadoria especial, os respectivos períodos de exercício serão somados após a conversão, hipótese em que será considerada a atividade preponderante para o efeito de enquadramento. O que acontece? É, na prática, uma possibilidade de tempo fictício aqui, né? Para fins do disposto no caput, não serão considerados períodos de atividade exercida não sujeita a condições especiais. Olha que loucura. Hoje, vamos pensar numa pessoa que começou a trabalhar em 2020. Ela trabalhou 3 anos com atividade especial. Ela saiu da atividade especial, ela não vai poder aproveitar esse tempo como especial. Ela só pode aproveitar se ela trabalhar com outra atividade especial. Então, eu posso migrar de atividades especiais que eu vou conseguir converter e fazer valer. Agora, se eu trabalhar somente com uma atividade, não vale. Eu fiz aqui um exemplo. Essa é uma tabela que está no próprio decreto. Fiz um exemplo para a gente conseguir absorver esse artigo. Se um segurado trabalhou 10 anos sujeito a efetiva exposição, que daria direito à aposentadoria com 15 anos de efetiva exposição, e passar a trabalhar sujeito a efetiva exposição, que dará direito à aposentadoria com 20 anos de trabalho. Ele precisaria de mais 6,7 anos para obter o tempo necessário de aposentadoria, pois os 10 anos de trabalho seriam convertidos em 13,3 anos de trabalho. O que acontece? Imagine que eu trabalhei com exposição
de 15 anos de trabalho durante 10 anos. Foi o maior tempo da minha vida. Então, eu tenho um período menor para me aposentar, só que eu mudo de área e fico exposto a um agente que tem a previsão de 20 anos. Então, o que que eu fiz? Eu peguei esses 10, eu multipliquei por 1,33, que viraram 13,3 anos, e eu subtraí de 20 e cheguei nos 6,7 anos. Então, agora, se ao contrário, ele saísse de uma exposição de 15 e fosse para uma de 25, ele teria que trabalhar para completar os 25 anos, mais 8,3 anos. E ainda assim, o agente preponderante seria o de 15 anos. Ficou claro esse exemplo? Mais ou menos, né, Marna? Eu conheço o olhar dela. Mas isso aqui, gente, é só na prática mesmo. É muito difícil da gente pegar na mão o conhecimento, sabe? Próximo Mas é, artigo do não é que ficou difícil de entender, é que realmente é difícil de entender no geral mesmo, essa aposentadoria especial, né? Meu Deus. são muitos detalhes, né? E normalmente a gente não pega essa parte teórica, assim, com esse olhar que você está tendo, né? De vamos entender o que que a gente está querendo, o que que está escrito na lei. Isso é Aí, importante, né? a ideia. Eu tinha um professor de matemática, num curso que eu fiz, que era métodos matemáticos. E ele falou assim para mim, falou assim para a turma, né? Gente, pensei no jeito mais didático de ensinar essa matéria e eu descobri que não tem como. Tem coisa que a gente tem que ler, a gente tem, porque é isso que vai dar para a gente, com o tempo, esse senso crítico. Por isso que o que eu gostaria é que aquela piramidezinha, aqueles artigos lá que virassem rotina de todos nós, tá, gente? Estou falando, eu também fiquei muito tempo sem estudar. Fazer uma leitura habitual, porque aí a gente vai pescando e vai fazendo acontecer. Mas vamos lá. Artigo 67. O valor da aposentadoria, aí ó, agora ele vai para aquela história do valor. Corresponderá a 60% do salário de benefício definido na forma do artigo 32, com acréscimos de 2 pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder 20 anos, que no caso depois ele faz o artigo das mulheres, né? Exceto no caso da aposentadoria que se refere ao inciso 1 caput do artigo 64. Vamos voltar aqui. 64, caput. O único que não vai ter essa redução vai ser o que se enquadra em 15 anos, né? Ou seja, aqueles que têm realmente exposições mais agressivas, cujo acréscimo será aplicado para cada ano que exceder 15 anos. Dá mesmo. E das mulheres. Das mulheres ele colocou 15 anos. Entendi. Então, quem trabalha com 15 anos de exposição a agente nocivos, a cada ano que superar esses 15, ele já tem um acréscimo. Então, mesmo que ele seja homem, ele vai usar a tabela da mulher. E aqui tá a tabela de novo, gente. Gente, quando eu comecei a estudar essa matéria, a primeira vez que eu li, eu fiz um Excel com todos os tipos de aposentadoria e todos os tipos de requisitos. Só que ele é difícil de entender, mas se vocês quiserem, eu compartilho com vocês, tá? Bom, vamos para o próximo. Aqui, né, só voltando, para a gente sempre conseguir fazer essa associação de qual coeficiente eu vou ter para cada ano de tempo de contribuição. Os sistemas fazem isso, mas eu entendo que a gente precisa pegar na mão esse conceito para a gente até falar, não, opa, peraí, esse sistema aqui errou aqui, tem alguma coisa errada nesse cálculo. Bom, vamos lá. Artigo 68. Todos esses artigos, eu coloco ali, olha o LTCAT e o PPP-AI. Quando tiver essa observação, quer dizer que tem questões que vinculam aí o LTCAT e o PPP. Esse aqui, ele fala
do anexo 4, que esse anexo é o anexo que define quais são os agentes químicos, físicos e biológicos e a associação desses. É importante a gente saber que existe, né? E a gente dá uma consultada, tá bom? Eu vou até colocar aqui para mandar para vocês esse anexo, que aí a gente já Tá, e outra facilita. coisa que é difícil de entender aquele anexo. Só para deixar registrado. Avaliação qualitativa de riscos e agentes prejudiciais à saúde será comprovada pela descrição das circunstâncias da exposição ocupacional a determinado agente ou associação de agentes prejudiciais à saúde presentes no ambiente de trabalho durante a jornada de trabalho, de todas as fontes e possibilidades de liberação dos agentes mencionados no inciso 1, dos meios de contato e disposição dos trabalhadores, as vias de absorção, a intensidade, a frequência e a duração. Gente, esse artigo, ele é para o médico do trabalho e para o engenheiro de segurança do trabalho. Ele tem que ter essas características no LTCAT, no PPP. Mas a gente tem que saber, porque o nosso maior trabalho vai ser questionar isso. E vai ser na Justiça do Trabalho, tá, gente? O caminho é esse mesmo, não tem outro caminho. O que eu coloquei aqui? Para a gente lembrar que existem esses artigos, para a gente usar quando a gente precisar fundamentar. Isso é muito importante. 68 ainda, vamos para o parágrafo 3º. A comprovação dessa exposição é feita por meio de documento emitido por empresa. O documento é o PPP hoje, tá? Com base em laudo técnico de condições ambientais de trabalho, expedido por médico ou engenheiro de segurança do trabalho. O que eu quero pontuar aqui? O contribuinte individual, nós vamos chegar lá. Quando ele fala de um documento que tem um laudo técnico, se a gente tiver isso e não tiver um PPP, a gente constitui prova, entendeu? Para obrigar que seja emitido um PPP ou que seja considerado um PPP. Então, para isso, a gente tem que ter um conhecimento de segurança do trabalho, dessa parte de segurança do trabalho, para que a gente possa aprender a contestar e a ir mais longe, tá? Aqui, no parágrafo 4º, ele fala sobre agentes reconhecidamente cancerígenos. E o que acontece? Conforme a evolução, né, o Ministério do Trabalho pode falar, não, esse agente aqui já não é mais tão cancerígeno. E aí muda a consideração e é descaracterizada a efetiva exposição. Isso vai ser sempre assim mesmo, porque a ciência ela vai evoluindo. Então, qual que é a ideia? A ideia é que ninguém tenha aposentadoria especial, porque que ninguém tenha que se sujeitar a condições de exposição de agentes prejudiciais à saúde. Mas essa não é a realidade, por isso que existe aposentadoria especial. Parágrafo 5º do artigo 68 do decreto. O laudo técnico a que se refere o parágrafo 3º conterá informações sobre a existência da tecnologia da proteção utilizada, sua eficácia e será elaborado com observância às normas de trabalho. O que é isso, gente? É a questão da gente conhecer mesmo um EPI, como ele deve funcionar, quais características, a questão da ficha, enfim, vários detalhes. A empresa que não mantiver o laudo atualizado, né, ou emitir documento de comprovação em desacordo com o laudo, incorrerá em infração também, tá? Eu não tive tempo para desmiuçar essa infração, porque já foi coisa demais, mas é bom a gente saber, a gente lembrar, olha, tem uma previsão de infração, deixa eu dar uma lida aqui, no caso concreto. Parágrafo 7º,
o INSS estabelecerá procedimentos para fim de concessão de aposentadoria, podendo, se necessário, confirmar as informações do LTCAT e do PPP. Ou seja, se o INSS quiser, ele pode falar: não, peraí, é isso mesmo, ele vai até lá. Isso é uma forma de coibir a fraude, né? A empresa deverá elaborar e manter atualizado o PPP. Tá vendo como tá repetindo várias vezes, Emily? O documento eletrônico que venha a substituí-lo, no qual deverão ser contempladas as atividades desenvolvidas durante o período laboral, garantindo ao trabalhador o acesso às informações neles contidas. Olha como mudou. Lá na lei, tá vendo como que nem sempre o decreto é prejudicial? Eu falei para vocês pontos em que o decreto ampliou, igual a idade, uma série de coisas. Agora aqui, o decreto foi mais bonzinho que a lei fala somente na hora da demissão. Aqui não. Garantido ao trabalhador o acesso às informações nele contidas. Ou seja, o trabalhador pode ter acesso ao PPP a qualquer momento. E não necessariamente, não somente. Então, quando você for pedir, você usa esse artigo, entendeu? Quando você for demitido, você usa o artigo da lei. São os detalhes que a gente tem que ir observando. Parágrafo 9º. Para fins do disposto no artigo anterior, né, considera-se perfil profissiográfico previdenciário, PPP, o documento que contém o histórico laboral do trabalhador, elaborado de acordo com o modelo instituído pelo INSS. Eles estão impondo o modelo deles, né, gente? Isso eu entendo assim, que eles podem, porque é uma forma de regular. Agora, se eu tiver todas as informações, igual o fato de um contribuinte individual, eu não vejo razão para ele não ter o direito a essa aposentadoria especial. Mas nós vamos chegar lá. O trabalhador ou seu preposto terá acesso às informações prestadas pela empresa sobre seu perfil e poderá, inclusive, solicitar a retificação de informações que estejam em desacordo com a realidade do ambiente de trabalho. Aí o artigo que te permite, conforme a orientação estabelecida em ato do Ministério de Estado da Economia. Ou seja, eu posso ir lá e pedir o meu PPP e falar: olha, esse aqui está errado, por favor, corrija isso. Meu advogado pode fazer isso, né? No caso, a gente. Mais detalhes, tá? A cooperativa de trabalho, a empresa contratada para prestar serviços mediante cessão de empreitada de mão de obra, atenderão ao disposto dos parágrafos anteriores, ou seja, tem que emitir o PPP, o LTCAT, tem que disponibilizar, tem que seguir a norma, todos os detalhes que a gente aprendeu. É pela empresa contratante quando o serviço for prestado em estabelecimento da contratante. Olha que interessante. O terceirizado de empresa grande, ele se obriga, mas quando a gente vai para o emprego informal, a gente já não tem uma legislação que abraça esse tipo de pessoa que está nessa situação, né? Nas avaliações ambientais deverão ser consideradas, além do anexo 4º, que é esse que a gente vai, a metodologia, os procedimentos de avaliação da Fundacentro. Então, por onde eu começo esse caso específico, biológico, vai para a Fundacentro. Metodologia, procedimentos de avaliação, Fundacentro, e vai para o agente nocivo, e vai pesquisar. Esse é o caminho da pesquisa. E aí, não tendo nada na Fundacentro, teoricamente, o Ministério da Economia deve indicar instituições que dariam esse limite. Eu tô lendo tudo isso, gente, para a gente conseguir, depois, na hora que a gente olhar, a gente vai olhar o PPP com mais criticidade, tá? Aqui é sobre a data de início, né? A data de início da aposentadoria. O segurado empregado que se desliga, ele tem aquele prazo que eu falei, 90 dias, tá aqui. Prazo de 90 dias para ele pedir a aposentadoria dele, ele garante esses 90 dias. Quem não estava empregado,
entrou, a partir do momento que entrou, tem o direito. Mas é esse parágrafo único que é o que eu realmente queria tratar. O segurado que retornar ao exercício de atividade ou operação que sujeite aos riscos e agentes nocivos constantes no anexo 4 ou nele permanecer, na mesma ou em outra empresa, qualquer que seja a forma de prestação de serviço ou categoria de segurado, será imediatamente notificado da cessação do pagamento da aposentadoria especial. O que significa isso? Eu sou aposentadoria especial. Eu não posso voltar a trabalhar nessa atividade. Semana retrasada, eu falei com a minha dentista. Eu falei, e aí, você vai se aposentar com a aposentadoria especial? Ela falou, de jeito nenhum, eu não posso parar de trabalhar. Então, olha a situação, entendeu? É a realidade e a norma. Então, como a norma impõe, e isso assim, eu vou falar da minha dentista pessoal, ela tem dores na coluna, terríveis, mas ela não vai poder se aposentar porque a aposentadoria não paga, né? Só que tem situações sociais muito mais complexas e muito mais. E aí essa pessoa vai para a informalidade, né? Vai trabalhar na informalidade, porque o benefício não paga, enfim. Questões sociais que a gente sempre reflete, né? Vamos dar uma olhada na prática nesse PPP? Gente, deu 1h30 de aula, né? 1h30 mais ou menos, só para ter uma ideia. Bom, gente, esse é um modelo de PPP que um cliente meu, que é lavador de veículos, eu tirei todos os dados pessoais, mas eu deixei os dados do PPP para a gente analisar. Que vai ser, Emily, muito parecido com o PPP que vai vir para você se você conseguir um PPP, que é aquele PPP que a gente olha, mas não tem o direito. E a gente fala, e agora, José, o que eu faço? Então, o PPP, ele tem esses itens, estão vendo? E tem deixa eu pegar a canetinha aqui para eu ir riscando. De vermelho. Ó, item 1, item 2, item 3. Cada item desse tem uma forma de ser preenchido e a gente tem que saber observar e conferir, tá bom? Eu não vou entrar em todos os detalhes, mas eu vou mostrar mais ou menos. Data de nascimento, sexo, matrícula, admissão na empresa, regime de revezamento? Não, porque aqui já mostra a questão da permanente ou não, né? CAT registrada, se houve registro de CAT, né? Lotação e atribuição. Então, ó, de 2006 a 2021, opa, aqui não era para aparecer. Ele ficou no setor de oficinas como lavador de veículos, tá vendo? CBO-NA, ou seja, olha aqui, a gente já vê, não tem o CBO no PPP, tem que ter o CBO, né? Código da GFIP, não tem também. Então, deixa eu apagar aqui para voltar para o próximo. Então, a gente tem que ser crítico na análise do PPP. Aqui começa a proficiografia. Então, o período que ele trabalha, a descrição do que ele trabalha. Ó. Faz limpeza de veículos automotores, lavando tapetes, latarias de veículo, limpando o interior e etc. Aí, fator de risco, período, tipo, fator de risco. Intensidade e concentração. Técnica utilizada. EPC eficaz, EPI eficaz, os CAs dos EPIs, se ele usar, atendimento aos requisitos das NRs, ele usa alguma proteção e tal. Então, qual é o primeiro?
o tipo F. Ah, opa, deixa eu pegar a canetinha. Risco físico, risco químico, risco ergonômico, riscos de acidente, risco físico também, só para. Então, ele tem ruído, aí eles estão dizendo que os decibéis ele fez pelo NEM e é 73,9. 85 é o atual. Não sei se é 80 ou 85, gente. Isso era uma coisa que eu queria ter trazido, mas não deu tempo. A análise é quantitativa. Equipamentos de proteção. Ai, eu sei, gente, qual que é o nome? Bom, não é eficaz, seria de todo o ambiente. Equipamento de proteção individual? Sim, protetor auditivo. Aí tem que ver, ó, tá vendo? Aqui a gente já tem um pontinho aí, uma desconfiançazinha. Aí, ó, umidade, não há risco nenhum. Shampoo automotivo, não há risco nenhum. Postura em pé em longos períodos, não há risco nenhum. Acidente de trânsito no trajeto, tá? Usar cinto de segurança, ligar os faróis. Eu não sei se vocês têm essa sensação, mas a minha impressão é que é muito para inglês ver esses PPPs, né, Marra? Eu sei que é muito para inglês ver, porque eu nunca vi desse jeito. Temos muita Não, realidade, né? nunca dá certo. Só que, por exemplo, eu nunca entrei na justiça para fazer o trabalho, né? Para fazer perícia, por exemplo. Vamos Nunca, fazer nunca cheguei a parceria esse com a ponto. Érica, com a Alda, né? Com todo mundo aqui, os Eu estou trabalhistas do aqui. Opa, Eu nunca Esse, fiz, mas esse PPP aí foge totalmente da realidade daquilo que a gente conhece de um lavador de carro, né? A gente. Então, aí agora, gente, são as. Nesse caso, só um minutinho, Manu. Nesse Pode falar. caso, tem a questão do trajeto. Ele vai buscar o carro na casa do cliente, ele lava o carro e ele devolve o carro, é isso? Não, ele só lava, porque ele trabalha numa empresa grande, Mas entendeu? que trajeto é esse? Porque não cobre mais. O Trajeto deslocamento de casa para o trabalho não cobre. Nunca do cobre. deslocamento. Cobre também. No caso de acidente, entendeu? Risco de É porque a acidente. CLT não tem, na verdade. Se eu saio de casa, eu só começo a trabalhar quando eu entro no meu trabalho. Bateu o ponto, começo a trabalhar a partir dali. Esse. Aqui, o que que acontece? Ele está fazendo riscos gerais, né? Porque o que que eles fizeram? Eles transferiram do LTCAT, né? Então, no PPP, eles, vamos colocar tudo, mas Eu recebi não. agora, a semana passada, aliás, minto, foi em dezembro, né? Semana passada que eu já comecei a mexer de novo, que foi uma perícia técnica, né? Que o juiz designou, coisa e tal, enfim. Perito foi, é uma marcenaria, tá? Uhum. Esse rapaz, ele é um venezuelano, não, então eu estou pedindo reconhecimento de vínculo, barará, barará, um monte de coisa. E a perícia não deu a periculosidade pelas máquinas grandes da marcenaria, né? Não admitiu periculosidade, porém admitiu 20% de insalubridade. Tá, vamos lá. Insalubridade e periculosidade são acréscimos de salário na relação de emprego. Tá, Não não, necessariamente porque vai ter aposentadoria especial. Precisa não ter entra, o não? PPP e o LTCAT. Sim, Entendeu? sim, entendi. Mas se ele reconhece, olha só que coisa doida. Se eu trabalho recebendo, se eu tenho esse reconhecimento, certo? Quando eu vou aposentar, ainda corre o risco de não preencher os requisitos? Corre o risco. Por isso que a gente tem que orientar as pessoas a sempre pedir o PPP e fazer essa análise e pedir a correção o antes possível. Porque quando você acabou de acabar o vínculo é uma coisa, outra coisa é quando passou muito tempo e às vezes a empresa já fechou e aí a coisa já fica mais complicada.
E pedir para São Longuinho achar PPP rapidinho também, né? Para 10 pulinhos. É o empregador que tem que achar. Bom, aqui é o final, né, deste PPP, onde ele coloca o CPF, o CREA do engenheiro responsável e todo o engenheiro habilitado, né? Aí vamos aqui, ó. Vamos ler essa legenda do 15.9. Vamos voltar. Ó, 15.9 é esse aqui, tá, gente? Estão olhando aqui? Estão identificando? Deixa eu fazer o Manu, canetinho. só uma Pode falar. dúvida. Esse É a hora. NA é o que mesmo? Oi? Esse NA que você tinha falado é o que mesmo? Não há. Ah, não. Não se Não, aplica. não se aplica, boa. É porque a minha enfermeira, que já está acostumada a escrever isso em milhões de lugares, E me o salvou EPC aqui. seria equipamento de proteção coletiva. Coletivo. Obrigada, gente. Coletivo e individual, isso. Fugiu a palavra aqui. Mais alguém para me salvar? Vamos em frente. Hoje mesmo eu estava conversando com a doutora Emily sobre essa questão de como é importante complementar o trabalhista com o previdenciário, né? E como eu não entendo muito ainda sobre o previdenciário, eu via que eu cometi alguns erros, sim, no início, né? Porque, por exemplo, quando a gente vai fechar um acordo em relação a adicional de salubridade, por exemplo. Aí no acordo não tem constando esse reconhecimento, né? Ali. Aí como é que a gente vai fazer diante do INSS para adicionar esse valor ao salário, para contabilizar, Excelente, Érica. né? Excelente. Olha, eu acho que nós, previdenciaristas, temos a obrigação de, uma vez por dia, um dia, pegar um advogado trabalhista e falar isso. Porque muitas vezes ele está interessado em terminar logo e ele acaba, no longo prazo, ele vai prejudicar o cliente. Nós vamos falar um pouco sobre isso agora no último tópico, nos Não, vai últimos tópicos. sim. Eu estava falando com ela a importância da gente saber isso, principalmente também, por exemplo, em reconhecimento de vínculo empregatício. Já falar para o cliente que isso não é reconhecido automaticamente. Eu falei para minha cliente hoje que eu consegui, né? Assim que eles assinaram a carteira de trabalho, eu falei, olha, eles não vão fazer o recolhimento retroativo. A gente tem que ir lá no INSS, bater na Pedir. porta deles, falar e pedir, né? Que seja, que incida no CNIS esse período. Exatamente, é uma boa estratégia. Mas, ó, o juiz, ele tem a obrigação, o juiz trabalhista tem a obrigação de intimar o INSS a emitir as guias para pagamento e tal. Então, tem que fazer isso acontecer também, Entendi. tá? Mas é uma estratégia boa sua, gostei. Prática e boa. Bom, vamos Mas acabar de ler aqui. e outra Fala, coisa Manu. também. Não tem aquele negócio lá, se fizer acordo no trabalhista, no previdenciário não Ai, nós aceita. vamos chegar. Calma, gente, que nós vamos chegar. É o É só próximo porque ela slide. é só porque ela tá falando, não sei se ela sabe disso, porque já aconteceu comigo, entendeu? Fez Nós vamos chegar acordo, lá. aí Nós vamos, não reconheceu. vamos, Eita. vamos estudar o LTCAT aqui, esse final, o PPP. Gente, é chato fazer isso que a gente fez hoje. Mas para quê? Para que na semana que vem a gente já vai bem mais acelerado, a gente vai para a prática mesmo. Eu não sei ainda qual que eu vou escolher para fazer o planejamento previdenciário. Se vocês quiserem me sugerir no privado, depois eu tampo todas as informações, tá? Por favor, sugiram que a gente faz o planejamento, que a gente vai fazer um planejamento total. O problema é que quando a gente faz o planejamento, a gente vai muito específico no caso e a gente acaba não abrangendo também as questões gerais. Eu agora, por exemplo, acabou a aula, eu já queria dar outra aula com mais detalhes da aposentadoria especial. A de ontem ficou a mesma sensação, porque é muita informação mesmo. Vamos lá. Só mais uma Então, dúvida, assim, para fechar. É porque a gente resolveu a questão do Eli, e aí depois veio na minha cabeça. Mas pedreiro é considerado uma função especial, não é? vamos lá. Vamos para o primeiro, vamos voltar lá para o
comecinho. Ah, Ó, arararara, vedada a caracterização por categoria profissional. Então, nós não podemos falar pedreiro é especial. Eu já falei muitas vezes, mas nós não podemos falar isso. Nós temos que falar, olha, a gente precisa constituir provas. Qual é a prova correta? É o PPP e o LTCAT. Mas o que que acontece? É o que a Marna falou no começo, que falou muito bem falado. A gente vive uma realidade que as empresas não emitem esse documento e eu, que vivi essa situação, não tenho como provar, não tenho como cobrar. Como que eu vou cobrar? Trabalhista. Trabalhista neles. No meu caso, por exemplo, eu tinha o PPP, isso foi lá atrás. Eu tinha o PPP da entrada no administrativo, não reconheceu, ele é pedreiro, 12 anos. O PPP falava o que que ele estava sujeito, né? Só que você tem aquele grau lá, né, de nocividade que tem no PPP. Se você conseguir voltar no PPP aí, tem a Tô indo. intensidade, ela tem a intensidade, né? Por exemplo, álcalis, tem a Aqui. intensidade, entendeu? Só que acontecia, eles colocaram não se aplica. Não se aplica. Exatamente, que é o que Ou está seja, aqui. ele estava exposto a várias coisas, vários agentes, mas estava dizendo que não tinha intensidade. Aí o que aconteceu? No administrativo do INSS não reconheceu e eu fui para o recurso, fiz a sustentação oral e eles também não reconheceram. Com o PPP, só que qual que foi meu erro lá atrás? Eu não. Essa empresa já estava fechada. Foi um problema danado para conseguir. E aí, eles não emitiram a LTCAT. Aí eu pensei que só com PPP eu conseguiria. Entendeu? Vou aí, tentar. nesse caso, quando reconhece insalubridade, já vai automaticamente, assim, Não, dizer que é para você especial? ter uma Sempre, noção, nesse caso, teve a ação judicial para reconhecer a insalubridade. Reconheceu a insalubridade e eles não reconhecem, pelo menos nesse caso, não reconheceu o, a ação judicial que reconheceu a insalubridade no administrativo do INSS e nem no recurso, na junta. Eles não reconheceram. É por- esse é um assunto bem. A gente vai. Deixa eu terminar o PPP, a Vamos gente vai prosseguir, começar a vamos prosseguir. fofoca, Desculpa que é atrapalhar. muita fofoca. Não, mas é Ai, muito agora eu fiquei bom. Eu curiosa acho que para até foi saber. bom para dar uma acordada na galera, que o assunto é denso. Vamos Mas lá. agora eu fiquei muito curiosa, porque se não resolveu em lugar nenhum, então se o cliente não conseguiu ter esse, mesmo tendo o período reconhecido no trabalhista, não faz nada. Não, aí tem que entrar com a trabalhista, né? Não, Para então, ter mas o ela disse que ela reconhecimento. entrou na trabalhista, teve o Não, reconhecimento. o Ah, INSS não Não, reconheceu do jeito que estava. o tá, entendi. INSS não reconheceu a ação judicial que reconheceu a insalubridade. No administrativo, não. E na junta, não reconheceu também. Mas e aí, você foi pro judiciário e Não, aí conseguiu? agora que eu vou para o judicial. Ah, tá, entendi. Agora que eu vou Poxa para vida, agora você vai ter que me dar o resultado disso aí quando você conseguir. Eu Tô Mas, também quero curiosa saber. agora. Mas não é possível, gente, tem que ter. Se tem, né? Ah. insalubridade, nós temos até um caso também, né, Pois é, aí isso aí, Wilda? mano. A insalubridade Wilma. não quer dizer que ele esteve exposto a agente nocivo, entendeu? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Só o PPP prova, só o É, LTCAT prova. é E é muito diferente da difícil insalubridade e periculosidade, né? também, também. Ó, vamos voltar para a parte chata, que essa parte de vocês está muito legal, é a parte que eu mais gosto. Mas vamos ler rapidinho, ó. Medida de proteção. Foi tentada a implementação de medidas de proteção coletiva de caráter administrativo e de organização do trabalho, optando-se pelo EPI por inviabilidade técnica, insuficiência ou interinidade, ou ainda de caráter complementar ou emergencial, e uma interrogação. Aqui são as perguntas para dar a resposta aqui, né? Condição de funcionamento do EPI. Foram observadas as condições de funcionamento e de uso ininterrupto do EPI? Então, isso tudo, assim, é mais para quem realmente cumpre a norma, né? Prazo de validade do EPI, troca do EPI
higienização do EPI. Enfim, é uma legenda só para quem vai preencher. Aí tem os responsáveis e tem a declaração. Declaramos para todos os fins de direito que as informações são verídicas, foram transcritas fielmente dos registros administrativos, demonstrações ambientais, dos programas de responsabilidade da empresa, e de nosso conhecimento que a prestação de informações falsas constitui crime, né? Aí tem o artigo penal, práticas criminosas, barará, barará, barará. Vamos. E no final, o que que tem? Olha como é que veio o desse cliente. A data da emissão, assinatura e carimbo da empresa, assinatura física do representante legal. Aí não tem nada, né? Aí ele tá falando que agora é o modelo conforme do INSS, enfim, era para ver uma carinha do PPP. Pessoal, vou falar de 3 temas no STJ que são relevantes para o nosso caso, tá? Que aí a gente vai entrar na fofoca. O primeiro tema é um tema que vai ser julgado agora, inclusive o IAPE pediu a entrada como amicus curiae, foi aprovada e vai apresentar memoriais. É o tema 1291 do STJ. Definir se há possibilidade de reconhecimento como especial da atividade exercida pelo contribuinte individual não cooperado após 29 de abril de 95, à luz do disposto. Olha, tudo artigo que a gente estudou. Artigo 22, segundo da Lei de Custeio, estudamos eles. Artigo 11, quinto H, 14.1, parágrafo único. Esses são os artigos que falam da previsão de aposentadoria especial. E o 57, caput, e todos os seus artigos, 3, 4, 5, 6 e 7. E o 58, caput, parágrafos 1º e 2º da lei de benefícios. O que está acontecendo? Pessoas como contribuinte individual, não cooperados, que tenham a comprovação, também não estão conseguindo aposentadoria. O INSS diz, não, o decreto prevê apenas para o contribuinte não cooperado. E vamos lembrar da nossa realidade atual. Nós temos uma quantidade enorme de pessoas virando MEI, né? Aqueles prestadores de serviço, e eles não vão ter direito à aposentadoria especial. Claro, se o STJ decidir em favor, né, do INSS. Se ele decidir em favor do segurado, teremos uma decisão favorável. Uma outra discussão, que é a 1188, e que foi fixada já uma tese. Inclusive, no dia do julgamento, eu estava lá e fiz a sustentação oral. A sentença trabalhista homologatória, agora é para vocês, Eric e Emily. A sentença trabalhista homologatória de acordo, assim como a anotação na CTPS e demais documentos dela decorrentes, somente será considerada início de prova material válida, conforme o disposto no artigo 55, parágrafo 3º da Lei de Benefícios, quando houver nos autos elementos probatórios contemporâneos à época do fato, tá? Que comprove os fatos alegados e sejam aptos a demonstrar o tempo de serviço no período em que pretende reconhecer na ação previdenciária, exceto na hipótese de caso fortuito ou força maior. A língua já está travando. Gente, essa tese me revolta. Sabe por quê? No dia, houve um ministro que fez o seguinte comentário: o que mais tem é conluio de empregador e empregado que vão reconhecer tempo de serviço para poder conseguir benefício no INSS. E eu assim, gente, e a quantidade de empresas que não reconhece o vínculo é muito maior.
que utiliza dessas artimanhas, não reconhece vínculo e a pessoa não pode se aposentar. A pessoa trabalha por anos, muitas empregadas domésticas, empregados também jardineiros, enfim, não vamos entrar no mérito. Então, essa é uma tese, tá? Que para os trabalhistas tem que estar na ponta da língua, porque quando você vai fazer um processo trabalhista, ele é muito mais trabalhoso, porque você tem que juntar provas, organizar, senão não vai ser reconhecido para tempo previdenciário. De preferência, era bom até fazer um pedido específico. Requer-se que seja declarado, que seja reconhecido o tempo previdenciário, em razão das provas tal e tal e tal. E entrar com embargo de declaração se não tiver isso na sentença, porque senão, olha a situação. Eu tô com uma situação dessa agora. 15 anos. Eu tive também uma dessa aí. Só que assim, o juiz manda pagar, manda o empregador pagar a guia do INSS, no caso, nesse caso meu. Eles pagaram, e aí quando foi agora que ela precisa de aposentar com 62 anos, é, acho que é mais ou menos uns 3 anos que aconteceu isso, eles não reconheceram, porque foi acordo. Olha só. Fala para mim que tem uma saída. Não, nós temos que lutar, nós temos que continuar sempre insistindo, mas os advogados trabalhistas precisam ser cada vez mais atentos a isso, porque senão eles vão dar à pessoa o direito trabalhista e lá no final na vida ela perde o direito previdenciário. E aí eu volto para a nossa introdução da aula. Ao final, o direito, ele alimenta o capitalismo. Então, os ministros, os juízes, eles não estão pensando em fazer justiça social para aquele indefeso. Eles estão sempre de olho naquele malandro que vai se dar bem. E tem, né, gente? Tem, não estou falando que não tem, tá? Vamos para o último tema, o 1124. Esse também, ele é quente. Ainda não houve julgamento, já houve o início do julgamento, já houve sustentação oral, e após a leitura do voto, que era contrário a gente, todos os ministros pediram vista. Então, houve um pedido de vista, né, e todo mundo resolveu não dar o voto. Então, ainda não sabemos. Mas caso superada a ausência de interesse de agir, definir o termo inicial de efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente por meio de prova não submetida a crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento ou da citação da autarquia previdenciária. O que acontece? Eu entrei com um pedido administrativo, eu não tinha o PPP. Aí não reconheceu, barará, eu entro no judicial. E aí eu vou lá e coloco um PPP certinho, bonitinho. Os efeitos financeiros, eles não retornam, entendeu? Depois de uma revisão. Se não houve prova submetida ao crivo do processo administrativo. Perguntas, agora é a hora, vamos conversar. Mas aí, então, nesse caso, esse PPP novinho, bonitinho, como que você falou, ele teria que ter voltado para o INSS, não? Então, aí o advogado, mas olha que absurdo. O advogado tem que fazer um novo pedido administrativo, entendeu? Se ele tiver fatos novos. E ele perde todo o retroativo que ele teria. Essa é o Aí que está o cerne da erro. questão. É a ganância que não faz o negócio certo. O trabalhista aí, na hora que faz o acordo, ele não é reconhecido para o INSS porque não paga as contribuições do INSS. Foi feito um acordo. Por isso que não vai. É. Então, Bom, eu vou eles pensam interromper aqui hoje. a gravação, pode ser? Pode. Que aí a gente começa